Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham feito uma boa prova integrada e finalmente vamos começar aí a última semana antes do recesso, que imagino que todo mundo está precisando, não é mesmo? Então, quero começar a aula de segunda-feira, uma aulinha bem simples sobre função inversa, tá? A função inversa da função logarítmica, tá certo? E aí, qual seria essa função? Durante as aulas eu tenho falado muito sobre, exponencial logarítmico, sempre relacionando uma função à outra, tá? E aí eu acho que já ficou claro para vocês que a função inversa, da função logarítmica vai ser a função exponencial, tá certo? Então, sendo b um número real qualquer, positivo e diferente de 1, existe para todo número real y um único número real positivo x, tal que y é igual a log de x na base b. E o que isso significa? Gente, significa que a função logarítmica ela é bijetora, né? E se toda função que é bijetora, ela possui inversa, certo? Toda função bijetora ela vai possuir inversa. E essa história de inversa vocês já viram aonde? Lá no primeiro ano. E a maneira de fazer, pessoal, para encontrar a inversa de uma função é idêntica ao que vocês viram lá no primeiro ano. Se você não se lembra, não se preocupa que eu vou te explicar todos os passos, tá certo? Então, nesse momento, o que eu quero que fique claro para vocês? Que a função logarítmica ela é bijetora, tá? E por isso ela vai admitir uma inversa. E quem seria essa inversa? A função exponencial, tá certo? É isso que é importante a gente entender. E como obter a função logarítmica, né? A função inversa, desculpa. Como obter a função inversa da função logarítmica? Como que a gente faz isso? Simples, tá? A gente vai fazer uma troca, x por y, né? Então, você vai substituir o x por y e y por x. Primeiro passo, tá? Depois que você fizer essa troca, substituir x por y e y por x, né? Você vai tentar isolar o y. Esse é o objetivo, tá? Então, primeiro passo, troca x por y, y por x. Trocou? Isola o y. Faz uma manobra para isolar esse y, tá certo? É muito simples, pessoal, muito simples, tá? Encontrar a inversa. E vocês viram que por essa explicação aqui é idêntico ao que vocês já viram no primeiro ano. Então, vamos lá. Olha só como é tranquilo para vocês entenderem aí, ó. Eu vou colocar aqui, ó, para obter a função inversa de log de x na base 2. Então, seguindo os passos que eu expliquei agora há pouco. Primeiro, né, eu vou escrever a função, no lugar de f de x, eu vou escrever y. Y é igual a log de x na base 2. Segundo passo, né, é o quê? Trocar o x por y por x. Então, ficou x é igual a log de y na base 2. Então, eu fiz a troca. Vou fazer isso aqui, ó, para dar um destaque aí para vocês. Aqui. Para vocês perceberem que foi feita uma troca. Eu troquei x por y, y por x. Depois que você faz essa troca, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tentar isolar esse y. E como que eu vou fazer isso? Transferindo, né? Mudando a função. O que é log vai virar exponencial. Então, ficou 2 elevado a x da y. Então, 2 elevado a x é igual a y. Ou seja, já acabou, pessoal. Nosso objetivo não é isolar o y. Já está isolado o y. Então, você já acabou de obter a inversa. Ou seja, f menos 1 de x, ou seja, a função inversa de x, é igual a 2 elevado a x. E como já era previsto, né, a função inversa de logaritmo é a função exponencial, tá certo? Agora, o que eu quero que vocês analisem aqui comigo? O gráfico dessa função. Olha só. Tem umas características bem interessantes quando a gente avalia o gráfico dessa função. Deixa eu só aumentar esse cálculo aqui para ficar claro para vocês. Pronto. Pessoal,
qual é a característica que eu tenho aqui? Nessa função azul, aqui, ela é a nossa exponencial, que a gente viu há um mês atrás, mais ou menos, né? Caiu na prova integrada de vocês e caiu no teste. Essa é a nossa função exponencial. E essa daqui é a que eu expliquei na semana passada, né? Que ela é a função logarítmica, tá? Ó. E o que a gente percebe aqui? Que existe, tá? Uma relação de simetria em relação aos quadrantes ímpares. Olha só, no quadrante 1, que é esse aqui, e o quadrante 3, a gente passa um eixo, né, passando pelo centro, e o que eu percebo? Que existe uma simetria entre os gráficos, né? E isso ocorre toda vez que a função possui inversa. Além disso, o que eu tenho aqui? Os pares ordenados, pessoal, são os mesmos, ou seja, se eu tenho aqui na função log a abscissa 2, eu vou ter a ordenada simetricamente lá no eixo y, tá? Olha só, o 1 na abscissa x e o 1 na ordenada y, tá? Eu tenho aqui, ó, menos 1 e aqui, ó, uma relação de simetria. Isso sempre ocorre nas funções inversas, tá certo? Então, como eu disse, é muito simples, tá? É como se a gente tivesse feito o gráfico, né? Eu até fiz essa explicação uma vez para vocês em sala, né? Imagina que você faz esse desenho aqui da exponencial e sua caneta tá borrando muito. Quando você dobra seu papel ao meio, né, passando pelo quadrante 1 e 3, né, esse gráfico ele vai borrar o seu papel do outro lado. Por isso que essa função aí ela é inversa, porque os gráficos são simétricos entre si, ok? Aí eu queria aproveitar e pedir para vocês fazerem a inversa desse aqui, ó. Pausa o vídeo agora e tenta obter essa inversa daqui, ó, de log de x na base 1/2. E aí, conseguiu fazer, pessoal? Vamos ver então, seguindo os passos que eu te falei. Primeiro, eu vou copiar a função y é igual a log de x na base 1/2, certo? É uma função decrescente. Feito isso, a gente vai fazer a troca. Onde tem y, coloca x. Onde tem x, coloca y, ok? Vou dar um destaque aqui para você perceber que houve a troca. Vou colocar de verde dessa vez. Pronto, então troquei. Onde tinha y, x, onde tinha x, y. E agora você vai trabalhar com a função, tá? Para isolar o y. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse meio e elevar a x da y, ou seja, aplicar a definição, ok? Feito isso, vai ficar assim. 1/2 elevado a x é igual a y. Nosso y já está isolado, o que significa que a sua função, a função inversa já está obtida. Ou seja, f de x a menos 1, né, que é a nomenclatura de função inversa, é igual a 1/2 elevado a x, tá certo? Então, aqui é a inversa da função log de x na base 1/2. Agora, vamos prestar atenção aqui no gráfico dessa função. Então, da mesma maneira que ocorreu nas funções crescentes, né, vai haver sim a simetria, né? Então, aqui eu tenho a minha função exponencial decrescente. Aqui, ó, minha função exponencial decrescente. E bem aqui eu tenho a minha função logarítmica decrescente, né? E existe o quê? Uma relação de simetria em relação aos quadrantes ímpares, ou seja, em relação ao quadrante 1 e em relação ao quadrante 3. E os pares ordenados, pessoal, são correspondentes, tá? Olha só, o abscissa 1 com a ordenada 1, ok? A abscissa 2 com a ordenada 2. A abscissa 1 com a ordenada 1, ok? Então, é menos 1. Então, existe uma relação de simetria, tá tranquilo? Pessoal, próximo vídeo vai ser com
exercícios resolvidos de função logarítmica, tá certo? Então, não sai daí, mais um vídeo curtinho para vocês entenderem melhor como obter a função inversa da função logarítmica.